eu mostrar aqui o site do Wagner, que agora a gente tem esse recurso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer a transição. Olha aqui é o site do Wagner. O site é um dos maiores do país na questão das saídas do corpo e temas espirituais em geral. As pessoas podem baixar livros gratuitos lá, textos são milhares. Está aparecendo agora, ensinamentos extrafísicos e projetivos. E esse aí foi traduzido para o inglês, tá? Tá ali também para baixar gratuito. E ele vai ser traduzido em breve para o italiano e o espanhol, tá? Então em breve, esse ano, talvez já entre no ar também. Muito bom. E o Wagner, ele é carioca, né? Viveu em Duque de Caxias, foi isso? Sim, eu nasci no bairro das Laranjeiras, em 1961, perto do campo do Fluminense, né? Depois morei um tempo na Rua Camerino, no centro do Rio de Janeiro, e depois meu pai se mudou para Duque de Caxias, na Vila São José, uma vila onde eu cresci, tive uma infância muito legal, com muitos amigos que até hoje eu cresci jogando bola de gude, jogando futebol. Bola de gude. Será que as pessoas sabem ainda o que era bola de gude? Tinha aquelas bolinhas americanas, os buticão, lembra? Sim, bola de capotão. Capotão coisas também. Nossa, bola de capotão dura. Doía pra caramba pra chutar aquela bola. Então eu cresci lá, isso me foi útil. Porque eu estava num bairro popular, então eu tinha todos os tipos de pessoa, né? Então, e todo mundo no sufoco, todo mundo com dificuldade econômica, tinha muitos imigrantes do Nordeste, muitos negros, então eu cresci em igualdade de condições ali com todo mundo. Isso me deu humanidade, Samuel. Eu agradeço muito a Deus o estágio de infância que eu passei na Baixada Fluminense do Rio, porque me trouxe amizades que até hoje são muito caras e me ensinou a ser gente, a tratar as pessoas de forma igual. Quando eu fui crescendo, as experiências foram acontecendo, o ser humano foi crescendo junto, então isso ajudou a equilibrar a parte espiritual. Você vê, você me conhece há anos, esses anos todos, eu não virei mestre, não acho que eu sou mestre em nada, sabe? Eu simplesmente gosto da parte espiritual, compartilho as coisas que eu gosto, mas sempre priorizando o ser humano. E a gente pode sair daqui, encontrar amigos ali, bater um papo sobre qualquer outra coisa normal. Ninguém precisa botar um turbante, uma roupa branca e mudar para um nome iniciático para ser ela mesma, né? O que faz a gente não é nome, não é roupa, é caráter. É o que a gente pensa, sente, faz. E aí eu agradeço muito a Deus ter nascido no Rio de Janeiro, crescido depois na Baixada Fluminense. E eu estou aqui em São Paulo desde 1990, 30 anos. Eu tive uma proposta de trabalho, vim para cá, meu amigo Edmilson Federzoni me trouxe para cá e eu acabei ficando, a minha família está toda no Rio. E foi legal ter vindo para São Paulo, eu adoro São Paulo, por causa da expansão das coisas, né? As editoras que eu trabalho estão aqui, a Rádio Vibe Mundial está aqui, e aqui o recurso é maior, né? Para poder expandir para vários lugares esses temas. E o Wagner é filho o pai do Wagner de português, descendente português? Meu pai era descendente português, bem branco. O Valdemar tá aí com 90 anos. 90 anos? Tá encaixado aí na matéria ainda, tá lúcido. E a minha mãe, baiana. Era filha de descendente de franceses com índios na Bahia, em Jequié. Morenona, né? E aí minha mãe foi trabalhar como empregada em Copacabana, no Rio de Janeiro, bem jovem. E logo depois conheceu meu pai e eles tomaram e casaram, e aí veio eu e mais 2 irmãos, somos três caras lá. E desses todos, só eu que derivei para o lado espiritual. Né? Tem um irmão que é evangélico, tem um outro que não é nada, transita em várias áreas, mas não se apega a nada. Então foi lá que eu cresci, né? Aprendi bastante coisa. A minha mãe, a gente teve uma relação muito difícil uma época, na minha adolescência. Porque foi justamente quando ela se tornou evangélica. E eu estava começando a ter as saídas do corpo. Ela não conseguia me entender. E ela achava que eu estava endemoniado. Eu cheguei um dia em casa, a minha mãe tinha espalhado meus livros na cama para picotá-los em nome de Jesus. E eu já era um adolescente de 16 anos forte, Samuel. Você sabe, adolescente radical, né? Eu peguei a Bíblia da minha mãe, um facão, e falei assim, se a senhora encostar no meu livro, eu vou picotar a sua Bíblia inteira, ainda vou tacar fogo. Minha mãe sabia que eu ia fazer, então ela largou meus livros e falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do diabo. Tá bom, nunca mais eu toco na sua Bíblia, né? Eu tinha que enfrentar, porque ela converteu meus irmãos, ela era radical, era uma ótima pessoa, mas desde que bitolou a mente, e eu não estou dizendo que todo mundo é assim, eu estou contando a história da minha família. Antes que alguém fale alguma coisa, estou contando uma história de um grupo de pessoas, e aí demorou muito tempo para minha mãe entender o que eu estava trabalhando. Com o passar do tempo, a minha mãe chegou para mim, eu já adulto, e falou assim, você é o melhor filho que eu tenho, admiro o que você faz. Mas a adolescência, ela passou enchendo a paciência. E aí depois a gente acabou se acertando, né?
E a minha mãe desencarnou em 2017, aí com quase 70 anos. Ela era diabética. Eu vejo a minha mãe, já vi várias vezes, né? E tá tranquila do lado de lá, tá preocupada mais com o meu irmão que é evangélico do que comigo. Você tem uma tá comigo, ela não tá preocupada com o irmão religioso, bem bitolado, bem radical. Que coisa, hein? E aí você falou desse seu estilo humano e sempre jogando futebol, jogava bola, bolinha de gude e tudo mais, hein? Falou que você também vê e continua vendo aí a sua mãe. E como anda também essa turminha que jogava futebol com você lá no passado, hein? Olha, o tempo passa, né? Isso aí já, poxa, lá década de 1960, 1970, um monte de gente já foi embora, né, Samuel? E outros estão por aí, levando suas vidas, produzindo alguns e outros não, como uma leva de meninos que cria, que vai se criando num bairro, né? E parte dos meus amigos acabou indo embora por violência. Era Duque de Caxias, Baixada Fluminense, parte por se envolver com o tráfico de drogas. Outros acabaram derivando até para vida bandida, outros se tornaram oficiais de segurança, policiais, outros viraram médicos, advogados, e uma boa parte desencarnou. Ao longo dos anos eu fui ajudando os meus amigos que foram assassinados por vários motivos, alguns motivos misteriosos que a gente não sabia a causa e outros que a gente sabia que era envolvimento com tráfico ou coisa do gênero. E eu fui ajudando aplicando passe. Incrível, Samuel, eu tinha amigos que tinham crescido no mesmo bairro, amigos que derivaram para bandidagem e amigos que derivaram para ser policiais. E aí, ao longo do tempo, alguns deles iam desencarnando e eu ajudava a ambos, eram amigos de infância. Tá? Todo curador, ele não pode ficar julgando qual é o motivo que levou o outro a ficar doente ou agir mal. Nós não somos juízes, nós somos curadores. Então eu sempre procurei vibrar a energia com as mãos, seja nos trabalhinhos que eu fazia aqui ou fora do corpo. Então eu era levado por mentores extrafísicos para aplicar energia nesse pessoal e soltá-los. E o que acontece, Samuel? Muita gente pergunta, por que precisa de alguém daqui para soltar esse pessoal? Muito simples. Uma pessoa desencarna violentamente. Não todo caso, é claro. Eu estou situando os que ficaram complicados. A vibração dela está muito densa. Surge um mentor espiritual, um guia, ele é muito sutil. Então, quando a gente sai do corpo durante o sono, como está conectado ao corpo pelo cordão de prata, a nossa condensação energética é mais próxima da do espírito apegado a esse plano. Então, um mentor vem de outro plano, pega você fora do corpo e leva você para você aplicar energia, porque vibracionalmente a sintonia mais próxima, vamos chamar assim. Isso muda o padrão energético e ele passa para o lado de lá onde tem uma equipe esperando. E eu comecei a fazer isso aos 17 anos, o Samuel, de forma espontânea, levado por mentores, isso antes de frequentar qualquer lugar. Você tem uma ideia como o contato espiritual, ele também é universalista. As pessoas aqui embaixo é que prendem o contato com mentores na linha X ou Y, que é o que elas gostam. Eu nunca consegui fazer isso e sempre vendo espíritos como pessoas. Não estou falando de bolinha de gás, serzinho, até estou falando de pessoas extrafísicas de ótima índole, de energia sadia, que começaram a me guiar nesse espaço e em troca eles começaram a me ensinar um monte de coisas que não tinha nos livros. Por isso que eu acabei desenvolvendo bem, mas também porque eu ralava pra caramba. E quando eu vejo alguém, Samuel, falando em saída do corpo para ir para Andrômeda, Pleiades, eu falo, poxa, a minha iniciação foi na Baixada Fluminense, eu trabalho com isso há anos, por que você vai lá para Andrômeda? Não, vamos ralar um pouquinho aqui, vamos ali em Diadema, aqui em São Paulo, vamos na Baixada, no Nordeste, na África, ajudar o semelhante em condições ruins, para que a gente possa ter uma condição melhor para depois ir em lugares maiores. Então, lá, já vimos que o Wagner, 17, 18 anos, já fazia irradiações energéticas, já ajudava, já aplicava energia. E aí tem diversas linhas de pensamentos espiritualistas que falam assim, você não pode fazer para baixo de energia em casa. Esse ranço, ele vem das estruturas antigas, né? Porque outrora, Samuel, as informações não estavam tão abertas. Então havia muito medo. Alguém falava assim, irmão, não faça nada em casa, senão pode dar obsessão. Veja, um yogi pode fazer uma prática respiratória em casa, Samuel? Pode. Ela é anímica, ela não é mediúnica. Um yogi pode ativar seus chakras, expandir sua aura? Pode. Isso não é mediunidade, ele não está incorporando nada, né? Então, autodesenvolvimento anímico pode ser feito em casa, disciplinado e organizado. Agora, com a pessoa calçada, sabendo o que está fazendo. O que se envolve em relação mediúnica, que para trabalhar em casa é mais complexo porque existem outras presenças e aí não se recomenda, a não ser, e aí é uma coisa legal que eu vou colocar, uma pessoa que durante anos trabalhou como médium,
tem cancha, conhece a parte espiritual, sabe discernir energias, tem confiança no que faz, ela pode fazer o trabalho dela em casa, porque ela está calçada com anos de sessão de desobsessão. Então, muita gente danou a fazer práticas de radiação em casa, que era chamada na época de passe para o escuro, no meio espírita, antigamente. Você sentava e vibrava energia, os mentores vinham e irradiavam junto com você. Isso é recomendável para quem tem uma cancha mediúnica e sabe trabalhar. Não é, por exemplo, uma pessoa lê um livro de conscienciologia ou projeciologia e vai fazer TENEPS, tarefa energética pessoal, sendo que ela se borra de medo se vê uma entidade. Um monte de teoricões fazendo TENEPS sem a cancha anímico-mediúnica. E aí você vai falar assim, quem era que fazia isso? O Chico Xavier, o Valdo Vieira, todos tinham um lastro anímico-mediúnico de ano. Não era um teórico fazendo um troço porque alguém falou isso. Não, então eu já desde cedo eu sabia disso e fui me desenvolvendo de tal forma que eu pudesse ter essa cancha, mas eu estava ligado nas sessões de desobsessão, eu participava de vários grupos, então eu tinha a segurança que com a maturidade da idade ela vai te dando mais tranquilidade para você trabalhar, não é uma coisa comum. Então alguém que está assistindo agora a gente, o que eu recomendo? Estuda, aprofunda, participa de algum grupo que ajude as pessoas socialmente, do jeito que a pessoa quiser, por alguns anos, sentiu que está forte, não pelo ego, mas forte no sentido de estar seguro, maduro naquilo que está fazendo, a pessoa pode fazer o trabalho dela independente. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.